Canal Clube dos Animais apresenta os 10 animais terríveis que ficamos contentes por terem sido extintos. Alguns animais de tempos antigos da sociedade podem certamente assustar a população do século XXI. Isso porque eles têm características exóticas e que poderiam atrapalhar nosso convívio em sociedade nos tempos atuais, já que eles são de milhares de anos atrás. Extinção dos animais não é nunca um processo legal, mas que hoje em dia existem animais muito antigos que podemos ficar felizes que não existem mais. Confira um top 10 desses animais terríveis que nós ficamos contentes por terem sido extintos. E se você não quiser perder nenhum vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Clube dos Animais. Assim, você fica por dentro de todas as novidades. Número 1. Meganeura. A meganeura era uma espécie de libélula, só que muito maior. A meganeura era ligeiramente menor do que um corvo, então dá para imaginar que não seria especialmente agradável nos dias de hoje. Sua estrutura lembrava a de um grifo, que era uma criatura da mitologia grega. Para se ter uma ideia do tamanho, a meganeura tinha uma envergadura próxima a 70 centímetros. Esse animal era maior há cerca de 300 anos por conta do oxigênio, que naquela época tinha uma maior concentração na atmosfera. A meganeura vivia na era carbonífera do planeta Terra, onde a concentração de oxigênio chegava aos 35%. Em pleno século XXI, essa concentração diminuiu cerca de 21%. Esse oxigênio extra que a meganeura tinha a auxiliava a ter um corpo maior. A meganeura também era carnívora. Número 2. Phoberones pattersoni. O Phoberones pattersoni tinha um peso extraordinário, com cerca de 680 quilos, além de 1,5 metro de altura. Era um animal que lembrava um búfalo. Ele também podia chegar a 4 metros de altura quando ficava em pé, e seus dentes tinham cerca de 20 centímetros, o que pode ser bem assustador. Esses animais, entretanto, eram herbívoros. Eles também podem ter tido momentos em que eram semi-aquáticos, da mesma maneira que as capivaras. O Phoberones pattersoni vivia nos grandes rios, principalmente naqueles com grande quantidade de vegetação marítima. Era um animal que não oferecia risco, já que se alimentava apenas de plantas. Mas imagina só, se você se deparasse com um animal grande desses nos dias de hoje, certamente seria intrigante. Número 3. Dunkleosteus. O Dunkleosteus era um peixe que era coberto com duras placas. Além disso, ele comia seus semelhantes, ou seja, se alimentava de animais da própria espécie. Tratava-se de um antrópode ou placodermo. Apesar das semelhanças, ele não era parte da família dos tubarões. Faz muito tempo, inclusive, que ele foi extinto, já que viveu entre 360 e 380 milhões de anos atrás. Era um animal conhecido por ser predador, era o maior da sua época e o maior da era paleozoica. Seu comprimento chegava a impressionantes 10 metros, além de extensas lâminas ósseas. O Dunkleosteus tinha uma mordida muito forte, que lembrava as mordidas de tiranossauros rex e crocodilos. É um animal que hoje em dia certamente traria riscos aos seres humanos devido à sua mordida. Número 4. Helicoprion. O Helicoprion também se tratava de um animal marítimo, que viveu há cerca de 290 milhões de anos atrás. Também era um animal extremamente grande, chegando aos 10 metros de comprimento. Mesmo com as semelhanças a um tubarão, seu tamanho era bem maior, sendo 2 vezes o de um tubarão branco. Em grego, seu nome era baseado em serra espiral, por conta dos dentes inferiores, que lembravam serras circulares. Além disso, vale ressaltar que era um animal que não tinha dentes superiores. Como o próprio nome diz, seus dentes giravam como uma hélice, lembrando uma serra circular. O Helicoprion era dos peixes cartilaginosos, chamados de quimeras. Número 5. Deinosuchus. O Deinosuchus viveu há quase 82 milhões de anos e trata-se de um grande predador. Era uma espécie de crocodilo, já que era um dos ancestrais deles e dos jacarés. O seu comprimento podia chegar aos 12 metros, além de contar com um corpo gigante e com grande volume. Apesar do corpo enorme, era um animal bem ágil, com agilidade que lembra aquela dos crocodilos dos dias de hoje. O significado de Deinosuchus, inclusive, mostra o grande predador que ele era. O nome significa crocodilo terrível. Seu habitat eram os estuários, e esse animal comia tartarugas do mar e dinossauros, ou seja, era um predador tão poderoso que conseguia se alimentar de dinossauros. Tudo isso devido à força da mordida do Deinosuchus, que aniquilava
matava outros animais e certamente seria assustador nos dias de hoje, em pleno século XXI. Número 6. Gigantopithecus. Esse animal era de muito tempo atrás, no período Pleistoceno. Gigantopithecus significa macaco grande, sendo um parente dos orangotangos. Era um animal que andava como um quadrúpede e vivia nas florestas asiáticas tropicais. Os dentes de um Gigantopithecus era inclusive chamado de dentes de dragão. Falsamente, eles eram utilizados para destruir plantas, principalmente triturando os bambus. Era similar a um grande panda e poderia intimidar os seres humanos hoje em dia. Era um animal com 3 metros de altura. Se a altura já assusta, o peso então, o Gigantopithecus podia chegar aos 450 quilos, o que certamente seria assustador se ele ainda existisse. Número 7. Mega piranha. O próprio nome já diz muito, não é mesmo? As mega piranhas eram muito maiores que as atuais, com uma mordida mais forte, impressionantes 70 centímetros de comprimento e um peso que variava entre 9 e 13 quilos. As mega piranhas viveram no Mioceno, que aconteceu entre 6 e 10 milhões de anos atrás. 3 vezes maior que as piranhas atuais, a força da mordida desse animal chegava a 484 quilos, o que equivale a cerca de 9 a 50 vezes o peso das megapiranhas. Hoje em dia, as megapiranhas certamente iam conseguir atravessar cascos de tartarugas com seus dentes e até as escamas de peixes cascudos. Mas vale lembrar, claro, que as piranhas atuais já são perigosas. Existem relatos de piranhas arrancando os dentes de banhistas por aí, então fique atento para que não aconteça com você. Número 8. Urso de cara achatada. O urso de cara achatada vivia em um período que varia de 500 mil a 2 milhões de anos atrás. Era um animal carnívoro e era um animal bem poderoso na sua época. Seu peso girava entre 907 a 1587 quilos, ou seja, era um animal extremamente grande e pesado. Uma comparação é que pesava 3 vezes mais que os ursos polares. Mesmo na postura quadrúpede, o urso de cara achatada tinha impressionantes 1,80 m de altura, que é maior do que a média de estatura dos seres humanos nos dias de hoje. Quando estava em pé, sobre 2 pernas, era um animal que chegava aos 3,60 m de altura. Além de ser grande e pesado, o urso de cara achatada também era rápido. Ele podia atingir velocidades de praticamente um carro. Eles chegavam aos 65 km por hora, além de alcançar até 4,5 metros de altura, por exemplo. Era um animal e tanto, devido ao seu tamanho e suas capacidades físicas. Número 9. Titanoboa. As titanoboas eram serpentes, ou melhor, as rainhas das serpentes, que viviam há cerca de 66 a 56 milhões de anos, ao longo do período Paleoceno. Você imagina uma super serpente? Pois bem, esse animal tinha cerca de 12 a 13 metros em média de comprimento. Assustador, não é mesmo? Além disso, era um animal que pesava mais de 1000 quilos, chegando a 1,250 toneladas. Tinha semelhanças físicas com jiboias, mas o comportamento das titanoboas ficava mais perto das anacondas. E por que elas eram serpentes tão grandes assim naquela época? Bom, o clima no período Paleoceno era muito quente, que ajudava muito no crescimento desses animais. Pense se você encontrasse uma serpente dessas nos dias de hoje. Se você falar que não se assustaria, a coragem por aí está gigantesca como uma titanoboa. Número 10. Megalodonte. Um megalodonte se tratava do maior tubarão já visto na Terra, vivendo há cerca de 2 milhões de anos atrás. Ele era maior do que todos os animais que listamos aqui, tanto em força, tamanho e peso. Seu comprimento, por exemplo, ficava entre 15,8 e 18 metros. Era um ancestral dos tubarões. Sim, um super tubarão. Além disso, os dentes contavam com impressionantes 12 a 17 centímetros. A mordida, inclusive, tinha uma força de 11.000 a 18.000 quilos. Isso equivale a 3 vezes mais do que um Tiranossauro Rex. O megalodonte também comia as maiores baleias naquela época, o que chega a ser muito, mas muito impressionante. Você teria medo de um megalodonte hoje em dia? Se muitos já têm medo de tubarões normais, certamente seria assustador em pleno século XXI, não é mesmo? O que você achou do conteúdo? Qual animal você ficou com mais medo nessa lista? Conte pra nós nos comentários abaixo e mande dicas de novos conteúdos relacionados também. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Clube dos Animais. É muito importante. Até o próximo vídeo.